continuando o hábito número 2. E aí a gente faz a planta do prédio e esse prédio vai ser construído. Então, é um exemplo de ter objetivo em mente. Tantos objetivos que a gente tem, quantas metas a gente traça no começo do ano, né? Não necessariamente a gente precisa traçar só no começo do ano, mas assim, existem várias ferramentas para a gente traçar metas, para a gente acompanhar as metas e para que a gente cumpra elas. É muito rico, né, as ferramentas que a gente tem dos 7 hábitos para esse hábito, né, que é o hábito da visão. Bom, então aí o que acontece quando eu tenho objetivo em mente? Eu tenho mais clareza nos meus resultados desejados, eu tenho mais senso de direcionamento e propósito e eu atinjo melhor os meus resultados. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual é a sua missão pessoal? Quais são os seus objetivos em mente? O que é que você tem traçado para a tua vida daqui para frente? Tá? Bom, terceiro hábito, primeiro mais importante, hábito da integridade da execução. A gente executar as nossas tarefas. Né? Geralmente a gente escrever em agenda, existe uma agenda que chama Agenda da Produtividade, ela é bastante rica em conteúdos, em divisões para que a gente possa fazer com que o nosso dia, a nossa semana seja muito produtiva, tá? Esse hábito, ele mostra que tudo é importante. Porém, existem as prioridades. Então, eu preciso escrever o que eu preciso fazer no dia e depois eu vou alocando em que hora do dia eu vou fazer aquelas atividades, como uma agenda de compromissos. E aí, quando eu começo a praticar o hábito número 3, primeiro o mais importante, eu começo a ter mais organização. Essa minha organização me traz mais produtividade, eu fico menos em crise, né, de fazer todas aquelas coisas de última hora, porque eu procrastinei. Não, eu não vou ter mais esses momentos de crise. Crises, a gente chama nos 7 hábitos, ele fica no quadrante 1, é o que é urgente e importante. Então, por isso que a gente chama de crise. Eu tenho que fazer agora, tá? Então, é aquilo que eu preciso fazer agora. Não dá para ser planejado, que é o quadrante 2, a gente poder planejar, fazer as metas, que é o não urgente, mas é importante, tá? Então, existe aí um quadrante que a gente trabalha, atividades para a gente saber onde estão, né, as atividades mais importantes. Também eu me reconheço como idealizadora das minhas atividades. Então, o que eu prometo para mim, eu realmente cumpro, que é muito importante. Né? Não negligenciar aquilo que eu prometo para mim. Uma vida mais equilibrada e paz de espírito. Claro, se eu consigo brilhantemente né, fazer com que o meu plano de ação seja cumprido, né, que aqui tenha lá depois a bolinha toda verde, que eu cumpri realmente o meu plano de ação no final da minha semana ou no final da data estabelecida aqui, que é 8 de maio, por exemplo, esse plano de ação, quando está tudo organizado, com toda certeza eu me sinto realizadora. Né? Isso é muito bom, tá? Então, eu me sinto produtiva, isso faz muito sentido para a gente. Principalmente agora em home office, como que os líderes trabalham essa gestão? O plano de ação, né? Então, a gente tenta trazer ferramentas que possam orientar os líderes também. Existem alguns comportamentos também que me deixam mais focado, né, quando a gente pratica o hábito 3 também. Que eu consigo focar prioridades, eu elimino aquilo que não é importante, aquilo que são distrações,
né, que a gente vive muito hoje em distrações, a gente chama de quadrante 4, desatento, né? Às vezes a gente está no celular, porém a gente está no celular olhando coisas que realmente não fazem sentido, tá? Existem muitas coisas, a gente procrastina muito as atividades mais importantes. E nesse caso, quando a gente consegue a usar essas ferramentas, a gente começa a eliminar isso que não é importante, tá? E a gente, com toda certeza, a gente vai eliminar isso porque a gente se planeja semanalmente, a gente se planeja diariamente, e aí é muito bacana, tá? E também tem o quadrante número 3, que eu não falei, que é o não importante e urgente, que são as interrupções, né? São aquele quadrante de decepções, que a gente vai sendo interrompido no meio do caminho por não ter sido planejado. Bom, Stephen Covey diz o seguinte: ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. Então, vamos aí assumir que a mudança depende de mim. A gente não vai mudar o filho, o marido, os pais, os colegas de trabalho, os nossos liderados. A gente pode ser uma ferramenta, né? O programa Os 7 Hábitos, por exemplo, ele é uma ferramenta que ele faz com que essas relações se tornem mais positivas. Porém, depende das pessoas fazerem as mudanças. Você pode apenas ser um instrumento para isso, de apresentar para as pessoas os hábitos, mas isso vai partir dela, tá? É muito importante a gente falar sobre a conta bancária emocional. O que é a conta bancária emocional? São elogios que a gente faz, são depósitos, a gente chama. E as retiradas são ações que a gente não cumpre. Por exemplo, quando eu não dou um feedback a um líder, ao liderando ou a um cliente, né, quando eu devo esse feedback para ele, mesmo que seja um feedback negativo, né, eu vejo que a comunicação falha muito hoje na vida das pessoas, tanto pessoal como profissional, principalmente desencontrando os nossos relacionamentos. A falta da comunicação é gritante nesse sentido. Então, o que são depósitos? Né? Depósitos é eu conseguir elogiar, cumprir com aquilo que eu prometi, compreender as pessoas antes mesmo de ser compreendida, fazer elogios, claro que elogios verdadeiros. As pessoas às vezes pensam que elogios estragam as pessoas. Gente, isso é um paradigma. As pessoas precisam de elogios, tá? Principalmente dentro das organizações, tá? Os líderes precisam aprender a se comunicar positivamente, levando depósitos para os seus clientes, para os seus colaboradores, profissionais, empregados, enfim, como você queira chamar, tá? Então é muito importante, a gente tem ferramentas, a gente tem orientações que a gente dá para que a empresa faça, que tem um espaço da conta bancária emocional, onde os próprios colaboradores trocam aí depósitos. As retiradas, elas são necessárias, sim, às vezes, mas a gente precisa tratar delas, né? Então, por que essa retirada foi feita? Ela não poderia ser transformada em um depósito, né? Então, o feedback, por exemplo, porque não foi dado, tá? Aí o quarto hábito, que é o pense ganha-ganha. Gente, muito importante nas relações. Pense ganha-ganha, seja qualquer contrato, né? Que é o hábito do benefício mútuo. A gente precisa se beneficiar mutuamente. E a gente precisa aprender muito essa habilidade, principalmente essa, para pós-pandemia. Né? Nós vamos perceber que realmente isso vai fazer muita diferença nas nossas vidas. Quando a gente pensa no pensamento ganha-ganha, geralmente as nossas soluções são mais rápidas aos problemas que nos apresentam. Tá? A gente tem um maior envolvimento
com as nossas relações, com a nossa equipe, com a nossa família. A gente desenvolve o espírito da generosidade, muito em alta hoje, né? Acho muito bacana. E aí a gente conquista efetivamente os relacionamentos eficazes. A gente consegue o equilíbrio da coragem e da consideração, né? Quando a gente faz um acordo ganha-ganha. A gente sempre vai ter benefícios mútuos. Eu ganho e você ganha. Como a gente pode fazer agora um contrato ganha-ganha, um pensamento ganha-ganha? Eu estou doando meu tempo, cedendo meu tempo para vocês, em contrapartida, pedir para que vocês fizessem alguns comentários, né? Para a gente fazer com que isso faça um movimento onde os comentários farão sentido para você e para aqueles que vão ler os comentários. Olha que bacana. E se tiver alguma crítica, eu também vou fazer algo para melhorar o que eu estou apresentando aqui para vocês. E os relacionamentos eficazes, eles geralmente são duradouros, porque existe esse compromisso de ganha-ganha, que é o respeito, que é a cumplicidade, que é o compromisso. E também, claro, a entrega de resultados. A gente não está fora da entrega de resultados, mas aí é no ganha-ganha que a gente olha para essa entrega aí de uma forma bem legal, né? Eu falei em comunicação, em falha de comunicação, até falta delas em algumas empresas, que é gritante. A gente precisa olhar muito para isso. Eu até penso em fazer algum trabalho sobre comunicação, que é urgente e emergente dentro das organizações. E aí tenho uma frase que me acompanha, que eu geralmente falo nos treinamentos. O verdadeiro problema da comunicação é que não escutamos para compreender, e sim escutamos para responder. Então, nós não estamos atentos, né, a essa comunicação. Então, eu estou fazendo uma coisa, olhando para outra, estou no telefone, falando com você. Então, isso acaba que eu vou me dispersar em algum momento. E eu preciso entender que a comunicação ela precisa ser muito bem estabelecida para que haja eficácia nos nossos relacionamentos. Então, o hábito número 5, procure primeiro compreender para depois ser compreendido, tá? Então, é o hábito da compreensão mútua. Eu te compreendo e você me compreende depois, tá? Então, ouça o real motivo da ação daquele colega, daquela pessoa que você se relaciona. Aí depois você faz a sua ação, o seu julgamento, enfim. Eu acredito que quem somos nós para julgar, né? Mas enfim, aí você faz a sua leitura, tá? Dessa comunicação. Então, quando a gente compreende primeiro, a gente tem uma capacidade de influenciar essas pessoas. Então, por exemplo, eu ouvi um exemplo de uma criança que hoje é um jovem. Ele dormia, quando ele dormia, ele acordava xixado, né? Ele fazia xixi na cama. E aí, quando ele acordava, não eram todas as noites, mas a maioria das noites ele fazia xixi na cama. Quando criança, os pais brigavam, gritavam, era uma correria, enfim, para acudir aquilo, né, pela manhã, e ele se sentia muito agoniado com aquilo, tá? Então, na verdade, os pais não compreendiam o motivo pelo qual ele fazia o xixi na cama, tá? E aos 16 anos, ele foi procurar uma ajuda psicológica, porque ele não conseguia levantar da cama mais cedo, e aí os pais já estavam preocupados, enfim, né, não conseguia produzir na escola e tal, mas aí foi descoberto que ele não se levantava cedo
pelo medo do enfrentamento dos pais, daquela gritaria, daquele desconforto todo por causa do xixi, tá? Então, mas aquilo era inconsciente, ele já não mais fazia xixi na calça. Mas todo aqueles anos em que ele vivenciou essa situação, trouxe para ele esse problema até a vida de adolescente. Olha só como isso é importante. Então, no curso eu consigo dar mais exemplos, consigo falar mais e a gente trocar mais sobre essas experiências, que são muitas, né? Então, a gente precisa primeiro compreender para depois ser compreendido, né? Que isso fique claro, tá? Eu preciso diagnosticar antes as coisas para depois eu prescrever. O próprio médico, ele vai primeiro perguntar quais são os sintomas para depois ele prescrever uma receita, né? Então, eu acredito que isso é muito importante. Então, gente, ouvir empaticamente, ouvir com atenção, é muito importante a gente aprender a usar o exercício do ouvir, tá? É primordial. E procurar ser compreendido pela perspectiva do outro. Olhar para o comportamento do outro, pela perspectiva dele, pelas circunstâncias vividas pelo outro. Tá? Da mesma forma como a gente vai ser ouvida. Tá? Quando a gente gostaria de ser ouvida, não é diferente de quando a gente ouve o nosso interlocutor. Hábito número 6. Crie sinergia. É o hábito da cooperação criativa, né? Onde todo mundo, aquelas diferenças que eu falei lá na frente, no paradigma, essas diferenças dentro das empresas faz com que a gente monte um quebra-cabeças, né? E a gente consegue montar programas, empresas, produtos, serviços riquíssimos, né, em resultados, em excelência, porque cada um deu ali a sua ideia, cada um trouxe ali um modelo, e isso assim faz com que todas as soluções que a gente precisa trabalhar diante dos nossos desafios, dos problemas, sejam mais inovadores, sejam melhores, que tenhamos várias soluções para um problema, né? Porque realmente a sinergia transforma essas relações e a gente não sente receio em estar falando o que eu penso, o que eu acho, quais são as minhas ideias. Por mais estapafúrdias que sejam, né? Uma palavra bem, né? Mais louca que ela seja, né? É uma ideia. E aí a gente pode tentar olhar para ela e, assim, valorizar, né? As perspectivas das pessoas. Quando as pessoas trazem essas ideias, essas loucuras, ouça primeiro. Primeiro tentar trazer. Então é muito bom você ter um ambiente onde você fala aquilo que você pensa e as pessoas te ouvem, mesmo não concordando com você. Isso é muito bacana. Eu acredito que se a gente vivesse em um mundo em sinergia, muita coisa a gente evitaria, muitos problemas, desgastes, estresse a gente evitaria. Então vamos valorizar, né, as diferenças, vamos celebrar também essas diferenças, vamos praticar mais a cooperação, né, entre as pessoas, a cooperação criativa, e vamos criar uma forma melhor de fazer as coisas. Então, quando eu preciso fazer algo diferente, vamos convidar alguém para fazer com a gente, né? Para quem tem uma equipe, convide a sua equipe para fazer com você. Se você tem lá um problema, vamos chamar a equipe para ajudar você a solucionar aquele problema. Teria vários exemplos para a gente falar, mas a gente começa a correr contra o tempo aqui. E o hábito número 7 é afine o instrumento, que a gente chama do hábito da renovação. Renovar-se fisicamente, social, emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Tá, então vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Dentro da vida pessoal,
Quando a gente fala em física, são os nossos exercícios, os cuidados com a nossa alimentação, cuidados com o nosso estresse. Eu sugiro muito, né, os exercícios diários, as alimentações saudáveis, cada um olhar para aquilo que você precisa, né, diante de idades, doenças pré-existentes, enfim, tudo aquilo que você precisa. O socioemocional é você ter empatia, sinergia com as pessoas, se sentir seguro, tá, nas relações. Espiritual é a clareza de valores, tá? O que é que realmente você acredita como valores? Respeita um valor para você? Se você respeita o outro? Comprometimento é importante para você, que as pessoas sejam comprometidas com você? Se sim, você é comprometida com os outros, tá? Então, é isso. Olhar para ter muita clareza nos nossos valores, né? Isso é espiritualidade, respeito ao próximo, enfim. Compromisso com a sociedade como um todo. Mental. Mental é a gente fazer as leituras, planejar, né, os nossos objetivos em mente, escrever, isso tudo faz parte aí do nosso mental, do nosso desenvolvimento profissional, nossos cursos, palestras, nossas escolhas profissionais estão tudo dentro aí desse mental. E para a organização, as mesmas 4 dimensões, física é a estrutura econômica, física mesmo da empresa, a social, emocional são as relações humanas, né? São as pessoas envolvidas na empresa, na organização, que faz esse socioemocional. O espiritual é a descoberta dos propósitos, missão, valores, objetivos que as pessoas têm, né, em comum ali, e não deixando de falar sobre a integridade dos seus valores. Muitas das empresas têm escrito nas paredes os valores e esses valores precisam ser seguidos, não pode estar só lá na parede. O mental, né, que é o reconhecimento e o desenvolvimento do uso dos talentos que são colocados dentro das nossas empresas, né, de profissionais ali que possam oferecer os seus talentos. A gente, muitas das vezes, o nosso trabalho, o meu trabalho, é um trabalho totalmente intelectual. Eu estudo, eu me aperfeiçoo para poder levar desenvolvimento para as pessoas, né? Então, esse faz parte do meu trabalho. Eu não vendo um produto, eu não vendo, né, algo palpável, né? O meu trabalho, ele é intelectual, né? Ele é mais mental. Então, é isso que o hábito número 7 nos traz. Trabalhar o equilíbrio das 4 dimensões. Então, para hoje é só. Eu espero ter compartilhado e possa ter me feito ser entendida, né? Que tenha sido claro aí um pouco dessa minha comunicação sobre os 7 hábitos. E depois podemos conversar aí nas redes sociais, em todas as minhas redes sociais. Você me encontra como @Andrea sem I, Silvestre Consultoria. Canal do YouTube tem esse nome, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tá? Obrigada pela sua audiência.